Bora, gente, acorda! Vamos que vamos! Papo de crente, reforma. Uma das coisas que nós precisamos aprender sobre a reforma é que o talento que Deus nos deu, ele tem lugar e momento para ser usado, sabia? Deus te deu um talento para um propósito. E você precisa entender isso. Eu percebi isso na minha vida, cara. Quando eu sempre fui trabalhando aquilo que a pessoa falava, vai lá e tal, um trabalho legal. Eu ia e trabalhava. Aí é outra coisa, vai lá, trabalha, isso é legal. Eu fui trabalhei. Só quando eu vi que eu tinha habilidades. Eu tenho habilidade em relacionamento com pessoas. Eu tenho habilidade em serviços braçais de mão. Eu tenho muita habilidade. Eu pego fácil, pego rápido. E isso é um talento que Deus deu. Falando ainda da questão de reforma, facilmente eu detectei isso. Às vezes nós gostamos de determinadas coisas, mas não temos talento, não temos habilidade. E essa habilidade, que as pessoas elas custam entender que é Deus quem nos dá. Se você tem uma habilidade, foi Deus quem te deu. Se você tem um talento, foi Deus quem te deu. E você precisa entender isso, você precisa exercer isso, né? Você precisa ter facilidade com isso. Você precisa ter familiaridade com isso. Isso é muito necessário. Então, não tente fazer só porque gosta, mas faça pela facilidade que você tem. Às vezes você olha uma coisa, sempre a pessoa está fazendo errado, e você tem a habilidade para resolver, por que você não vai lá e ajuda a pessoa a resolver? Eu sempre vou lembrar desse... Teve um irmão uma vez que nós estávamos conversando, aí conversando com ele sobre igreja, ele falou, eu tô parado de ir lá naquela igreja, porque o dia não tava bom, eu não tava legal, cara. Sabe, tava tudo dando errado. E ele... Mais uma coisa que eu trabalhei foi com som, né? Com meu cunhado, a gente trabalhava com... Descia line, colocava... Nossa, a gente fez muita coisa já. Aí a gente arrumava som, né? Som de teatro, som de igreja católica, som de igreja também comum, alinhava o som, arrumava o sub, fazia regulagem, fazia tudo. E esse cara era monstro, mano, ele manja muito. Aí esse cara, a gente falando de Deus pra ele e tal, e um certo dia ele começou a ir numa igreja, que ele falou que convidaram ele perto da casa dele, e começou a ir e gostou, começou a pegar amizade com o pastor e gostou. Eu tô falando sobre talento, você vai entender. Aí ele falou que, a gente conversando, ele falou, eu parei de ir lá, já faz uns dias. Teve um dia que eu tava mó bravo, briguei com a minha esposa, e as coisas estavam tudo dando errado aquele dia. Eu falei, cara, eu vou pra igreja porque eu estou precisando de ouvir uma palavra e tudo. Ele falou que chegou na igreja, já tava daquele jeito, todo estressado. Ele falou que o som tava horrível da igreja, olha só. O som da igreja tava ruim, o pessoal tocando louvor, o som tudo chiado, estralando, né? Tava tudo... Aí eu peguei e falei, não volto mais aqui. Aí o meu cunhado pegou e falou pra ele assim, cara, você precisa discernir o seu talento, cara. Ele falou, qual que é a sua profissão? Aí ele falou, engenheiro de som mesmo, assim, o cara manja muito. Aí ele falou, cara, você tem o talento, tem o dom e não ajudou a sua comunidade, cara. Por que você não foi lá e regulou? Tirou um pouco do grave, falou pro menino, alinha aqui, ó, abaixa um pouco esse aqui, aumenta esse aqui. O cara tem habilidade com aquilo. Na mesa de som, vai lá e ajuda. Mas ele preferiu reclamar e não ajudar. Você vê como que é? Às vezes a pessoa tem talento, tem dom, mas ele é como Marta, cara. Ele fica julgando. Mas tá fazendo errado. Tá fazendo errado. E não tem a humildade de fazer a pessoa fazer certo. Por quê? Porque ele quer dar o nome dele, ele quer dar o título dele. Sabe de Saul, né? Não, eu vou pôr o meu nome aqui. Tipo, o pastor tem que chegar nele e falar, vem cá, fulano, vem aqui resolver o problema, que você tem um talento. Não, vai lá na humildade, sem mostrar sua cara, sem mostrar, sem dar carteirada. Fala, cara, faz assim, ó. Mas as pessoas, elas são arrogantes, elas não vão dar ouvido. Beleza, aí é outra história. Aí você tá tirando o seu.
dá reta. Mas faça isso. Às vezes a gente vê comportamentos que você fala assim, cara, não convém, mano. Não parece um comportamento de uma pessoa desse nível, não parece. Mas tem a humildade de chegar. Nem todo mundo é humilde pra ouvir, é verdade. É muito verdade isso. Mas por quê? Porque as pessoas elas estão mais acostumadas em falar, isso aí a gente já fez, não deu certo. Eu já cansei de ajudar também. Quando você vai falar alguma coisa, a pessoa fala, a gente já fez muito isso, não deu certo. Eu já fiz, não funciona, não vai dar certo. Isso e aquilo também, cara. Fique em paz. Você tem que aprender a só fazer o necessário. Agora, se a pessoa vai dar ouvido ou não, de repente você já falou, vai chegar uma hora que ela vai acordar lá, ela vai falar, puxa vida, fulano falou aquilo lá pra mim, mas eu não tinha visto com a ótica que ele viu, porque eu fiz com má vontade. Eu fiz por interesse. Aí de repente a pessoa desperta. Então, seja um adorador, cara. Fica nos pés, espera fazer, tenha entendimento, use o seu talento, o seu dom. Não desperdice ele, não desperdice o seu talento e o seu dom. Não desperdice. Porque às vezes as pessoas elas querem só a sua mão, como Marta. Cuidado, porque isso vai desgastar você, vai tirar você do foco, do propósito. Então a sensibilidade tem que ter de todos. Mas primeiro cuide de você, mantenha-se de pé, mantenha-se firme para você ajudar quando eles caírem. Mas vai demorar anos, que demore anos. Aí lá no finalzinho, como Sansão, você vai lá e só empurra as colunas e derruba tudo. O inimigo, sabe? Você não precisa ter muita atuação, mas seja preciso. Seja preciso na sua atuação. E só espera. Só espera. Não pense em você que conhecimento te faz ter autoridade para falar sobre algo. Você precisa ter intimidade. Porque nunca vai ser do jeito que você imagina. Deus nunca trabalha do jeito que nós imaginamos. Sempre do jeito dele. Fechou e bora. Bora.